Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Desde já agradecendo a participação de todos aqueles que contribuem com o meu canal, divulgam o meu canal e os demais canais católicos. E agradeço mesmo a participação. Esse mês aqui aumentou muito o número de inscritos no canal. Também as pessoas que contribuem aí com o Apoia-se. Eu agradeço mesmo de coração. Continue principalmente com a divulgação aí nos grupos do WhatsApp, nas outras redes sociais e também nas paróquias. É muito importante mesmo, católico ajudando os canais católicos. Se inscreva no canal, é muito importante também, aperta no sininho, não adianta só assistir o vídeo, tem que compartilhar, tem que dar o like, tem que se inscrever no canal, é muito importante mesmo. Isso aumenta a relevância do canal na plataforma do YouTube e a relevância dos vídeos também, já que o YouTube não vai ajudar os canais católicos. Eu agradeço quem já contribuiu com o meu Apoia-se, quem está pensando em contribuir também agradeço, quem não pode contribuir eu agradeço da mesma forma. O link está aqui na descrição do vídeo, quem tiver dificuldades com o Apoia-se tem o link do PayPal, que deve ser um pouco mais fácil ou menos burocrático do que o Apoia-se. Tem também as minhas redes sociais, além do canal no YouTube, eu tenho meu perfil lá no Facebook, Cristiano Macabeus, e a página também, As Mentiras do Apocalipse Protestante, onde eu disponibilizo todos os artigos, vídeos e todo o material que eu possuo. Assim como Twitter também, Cris Macabeus. Lá eu disponibilizo também os vídeos, os artigos. Só não debato, eu não entro mais nesses debates, tanto no Facebook como no Twitter. Tá? Minha gente, eu estou aqui tentando configurar o som aqui do meu computador. Espero que tenha melhorado. Hoje eu passei o dia assistindo alguns vídeos a respeito do OBS, como melhorar o som. Eu não comprei ainda o microfone, vou ter que comprar um outro microfone, e até eu adquirir esse novo microfone o som vai ficar um pouco aberto, vai pegar algumas coisas aí, né, que vem de fora do meu apartamento, e o som não está legal, eu sei. Então, por favor, eu peço desculpas, mas até eu adquirir um novo microfone vai ser assim. Hoje eu tentei de todas as maneiras regular aqui com alguns filtros aqui, acho que diminuiu bastante o barulho externo, mas mesmo assim não ficou legal, tá? Hoje eu quero falar sobre uma grande pessoa que me diverte muito, é a Bolinha Verde. Quem não conhece a Bolinha Verde, gente? E não é que ela apareceu no meu canal e disse que me refutou. Olha só, a Bolinha Verde refutando Cris Macabeus, refutando o último vídeo que eu fiz a respeito ainda do reino de Israel, a respeito ainda do tal do terceiro templo, que nunca vai ser reconstruído, e que nós, cristãos de verdade, que somos os católicos, né, os católicos, cristãos de verdade, nós esperamos a Jerusalém celestial e não a Jerusalém terrena. Eu fiz mais um vídeo a respeito disso, fazendo ali um paralelo entre Isaías 65 e Apocalipse 21, mostrando que o texto de Apocalipse e o texto, né, de Isaías são parecidos, praticamente muda um pouco a linguagem, mas tanto Isaías como São João se referiam à mesma coisa. Então eu fiz esse vídeo e apareceu a Bolinha Verde. Antes de começar aqui a refutação, eu vou explicar um pouco, né? Quem é a Bolinha Verde? Alguns conhecem, outros não. Antes disso, vamos para a introdução. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui para essa refutação. Vamos começar aqui explicando o que é a Bolinha Verde. Prestem atenção nisso aqui. Na época do Orkut, o Orkut talvez foi a primeira rede social no estilo do Facebook, nesse estilo do Twitter. O Orkut foi o pioneiro ali, tá? E o Orkut ele foi evoluindo aos poucos e chegou num momento que o Orkut ele disponibilizou, né, uma bolinha verde. Aqui no canto, olhando para a tela no canto esquerdo aqui, onde está ali enquadrado com uma flecha vermelha, você pode ver ali uma bolinha verde. O que significa essa bolinha verde? Essa bolinha verde foi disponibilizada pelo Orkut depois de um tempo para mostrar o usuário que estava online.
Quando você estava online, essa bolinha verde aparecia no seu perfil. Quando você não estava online, se eu não estou enganado, ficava cinza essa bolinha. Só que isso aconteceu com o tempo, depois de alguns anos que o Orkut já estava em ação aí, com comunidades, enfim. Foi depois de alguns anos que o Orkut disponibilizou essa, posso chamar de ferramenta, para que, né, outras pessoas soubessem que você estava online, tá? O que acontece? Só que essa bolinha verde apareceu da noite para o dia. De repente aparece essa bolinha verde. E aí me aparece uma esquizofrênica, gente, que muitas pessoas conhecem. Preste atenção. Eu vou mostrar ela aqui, tá? Eu nem ocultei aqui o nome, nem a foto, porque todo mundo conhece. Ela tá aí no Facebook fazendo aí as suas pataquadas, as suas lambanças aí, né? Essa aí é aquela famosa protestante que pula de galho em galho e diz que não, nem lava as partes íntimas, né? Porque a igreja não permite que a mulher lave as partes íntimas. Mas quando apareceu essa bolinha verde, essa mulher surtou, entrou em um surto psicótico e foi lá na comunidade do Oswaldo, que todo mundo conhece, qual é a Mentiras em Sites Religiosos, né? Olha o que ela teve a capacidade de escrever. Ó, minha família e amigos estão avisados. Imprimi também estes recados. Se acontecer alguma coisa conosco, eu e meu amigo, a coisa não ficará impune. Ele escreveu assim, por causa de uma bolinha verde que apareceu no canto esquerdo da rede social ali, que era o Orkut. Aí ele mandou mais uma mensagem, começou a mandar para o Oswaldo, começou a mandar na comunidade e dizia assim, ó, pedindo a explicação para Oswaldo, dono da comunidade, Mentira em Sites Religiosos. Aí ele diz assim, o recado diz assim, ó, vejam, não é nada disso. No teu nome não tem bolinha. Porque o que acontece, gente? O Orkut começou a disponibilizar essa bolinha verde aos poucos. Então disponibilizou para algumas pessoas e para outras não. Isso foi, aos poucos sendo disponibilizado no perfil de cada um. E aí no do Oswaldo não tinha ainda a maldita bolinha verde, na dela tinha a bolinha verde, né? Aí ela dizia assim, agora há pouco estava conversando com este amigo e ele também tinha esta bolinha, e quando falamos a respeito, a bolinha sumiu. Agora, neste exato momento que eu estou postando esta mensagem, desapareceu a bolinha verde do meu nome também, e aparece a palavra erro. Isso é porque o Orkut estava ainda, em fase de testes a respeito da tal da bolinha verde, por isso aparecia, sumia, enfim. Mas ela não se deu por vencida, ela continuou aqui, gente, prestem atenção. Ela diz assim, há dias que venho notando que eu estou marcada, olha só. Tanto é que já pedi explicação aqui também. Vejam um post desta comunidade. Aqui dentro tem um traidor, moderação. Ou nós, verdadeiros cristãos, já estamos sendo vigiados pela Santa Inquisição da Igreja Romana, de Roma, dos últimos dias. Isso ela colocou aqui, ó, acho que é 15 de maio, 6 dias atrás. Gente, isso faz uns 10 anos, 10, 11 anos, E ela dizia assim, ó, moderação, quero saber agora por que só eu sou marcada com um pontinho verde. Que é a tal da bolinha verde, gente. A tal da bolinha verde do Orkut. Essa mulher surtou por causa dessa bolinha verde que apareceu no Orkut, no perfil dela. E lógico, depois de um mês ali, todos os perfis aí já estavam com a bolinha verde, O meu perfil também já tinha a tal da bolinha verde. Então, o perfil de todos aí já tinha a bolinha. Então essa esquizofrênica aí diz que me refutou. Olha só que interessante, a tal da bolinha verde. Então vamos ver o que ela refutou, gente? Eu não entendi. Eu vou colocar aqui em cima. Primeiro eu vou tirar aqui, colocar a resposta dela lá no meu canal e eu vou aqui homenagear a bolinha verde, porque fez a Raquel entrar no surto psicótico e não é qualquer um que faz isso, viu, gente? Não é qualquer um. É só debater com ela que ela entra em surto psicótico, tá?
Enfim, é muito difícil fazer a Raquel entrar no surto psicótico, mas a bolinha verde do nada conseguiu fazer isso, tá? E eu não estou mentindo, ela diz por aí que isso aqui é montagem, eu não estou mentindo. Quem quiser aí pode procurar o Apologênio, pode procurar o Oswaldo, Fernando Nascimento, todos eles, né, acompanharam isso aí, tá bom? Mas ela entrou lá no meu canal, do nada, naquele vídeo que eu fiz no último agora a respeito de Israel ainda, a respeito da reconstrução de Jerusalém, enfim, toda aquela pataquada em embustes protestantes, né? Aí ela diz assim, Macabeus, refuto você com Lucas, olha só, com Lucas 1, capítulo 1, versículos do 30 ao 33, onde diz que Jesus reinará em Jerusalém, sentará no trono de Davi, e o seu reino de Israel será reconstruído em Atos. Atos, capítulo 1, versículo 6, e ainda diz, a igreja romana é impostora, acorda. Olha só, me refutou completamente. Vamos ver o que está escrito, né? Exatamente nesses textos aí, porque ficar citando só capítulo e versículo não adianta, tem que colocar conteúdo, gente, tá? Você viu a última refutação que nós fizemos na live, lá do flautista mágico de Roma? Ele não citava conteúdo, ele citava que no capítulo tal, versículo tal, falava de tal coisa, e a gente ia lá e mostrava e não tinha nada do que ele falava. A mesma coisa é aqui, gente. Mas eu vou colocar aqui, deixa eu ocultar. Para ficar bem legal a refutação, o que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar a bolinha verde bem do lado aqui, tá? A bolinha verde vai ficar comigo, porque eu não quero ficar desprotegido. Eu quero que a nossa amiga fique com medo da bolinha verde. Então, vou deixar a bolinha verde aqui, ó. Pronto! E a bolinha verde vai ficar com a gente durante a refutação, tá bom? Eu vou colocar aqui o famoso PDF, o material que eu sempre disponibilizo, lembrando que este material vai ficar disponível também, tá? Comigo, vai ficar guardado. Quem precisar de alguma coisa é só dizer qual é o vídeo, em qual dia, né? Eu publiquei este vídeo, qual foi o tema, que eu vou lá e busco o PDF e posso enviar para qualquer pessoa, tá bom? Então, os PDF, principalmente quando está em PDF, tá? Quando está no print, eu acabo não guardando, mas quando é PDF, assim, eu vou deixar guardado todos os PDFs, tá bom? Então, o texto que ela cita, gente, é esse daqui, tá? Lucas, no capítulo 1, versículo 30, né? Até o 33, mas vamos lá, o que diz o versículo? Diz assim, ó. Não tenhas medo, Maria, continuou o anjo, porque Deus vai dar-te uma bênção maravilhosa. Muito em breve ficarás grávida e terás um menino, a quem chamarás Jesus. Será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado, o rei Davi. Governará sobre a descendência de Israel para sempre, o seu reino jamais terá fim. Ela não prestou atenção no último aqui, onde diz que o seu reino jamais terá fim. Olha só. Se ela acredita mesmo que Jesus Cristo vai voltar a este mundo e vai reinar num tal de terceiro templo lá em Israel, então ela não acredita na Jerusalém Celestial, porque esse reino não vai ter fim. Dá para ver que isso aqui não é literal, até porque, né, eu coloquei aqui satirizando a Briba, né, a Briba diz assim, ó, quando fala do trono do rei Davi, esse trono terrestre e literal, a Bíblia diz que nenhum dos seus filhos, né, ou seja, dos filhos de Jeconias, tá? Diz que nenhum dos filhos de Jeconias sentaria no trono de Davi. Está em Jeremias 22:30. Então, nesse trono literal não iria ter mais essa descendência de Davi sentando no trono ali. Isso aconteceu literalmente. Então, Jesus Cristo era descendente de Davi. Está lá em Mateus, no capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Então, ele nunca poderia reinar de uma forma que não fosse espiritual e celestial nesse trono de Davi. Ele, apenas como descendente de Davi, não poderia, porque diz exatamente que nenhum descendente mais de Jeconias iria, né, se sentaria ali de novo no trono de Davi, tá bom? Mas o que acontece? A Briba, né, a tal da Briba das Ferradas, eu estou pegando, gente, muitos versículos aqui eu estou pegando da Ferrada por Almeida, tá? Para mostrar que eu consigo refutar
o protestante usando a Ferrada por Almeida ainda. Mas a própria Bíblia, agora falando sério, né? A própria Bíblia refuta essa questão aí de Jesus Cristo voltar uma segunda vez e sentar lá no terceiro templo de Israel, mas numa Jerusalém reconstruída, porque diz que essa profecia aqui, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado, o rei Davi. Isso aconteceu na ressurreição dos mortos, na verdade, na ressurreição de Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos. Isso se cumpre, essa profecia. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nos versículos 29 ao 36. Ali é Pedro falando, se eu estou enganado, ele diz assim: ó, irmãos, permitam que vos diga isto com toda clareza. O nosso antepassado Davi não se referia a si próprio, pois morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda o temos entre nós, mas era profeta e sabia que Deus tinha prometido com juramento que um dos seus descendentes seria o Messias e se sentaria no seu trono. Davi previa e anunciava assim a ressurreição de Cristo. Gente, essa mulher diz que entende de Bíblia, essa mulher diz que entende de teologia, já pulou de galho em galho, nasceu lá, se eu não estou enganado, ela fazia parte da igreja presbiteriana, depois foi para Batista e agora faz parte de uma seita maluca judaizante. Né? Ela com certeza ela está esperando aí a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém para ir com um bode lá, sacrificar o bode, entendeu? Então, agora falando sério, né? Tirando essa zoação aí da Ferrada por Almeida e da Briba, né? O que acontece? Isso aqui, essa profecia, foi citada aqui em Lucas, né? A profecia que foi citada por São Lucas aqui, se cumpre na ressurreição de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos. Está aqui, ó. Novamente, eu vou citar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos do 29 ao 36. Irmãos, permitam que vos diga isto com toda clareza. O nosso antepassado Davi não se referia a si próprio, pois morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda o temos entre nós. Mas era profeta e sabia que Deus tinha prometido com juramento que um dos seus descendentes seria o Messias e se sentaria no seu trono. Davi previa e anunciava assim a ressurreição de Cristo, dizendo dele que a sua alma não ficaria no mundo dos mortos e que o seu corpo não conheceria a podridão. Tá bom? Quem quiser ler o texto todo é importante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ainda fala do dia de Pentecostes. É o texto, acho que o mais conhecido ali, né, de Atos dos Apóstolos. Mas vamos continuar aqui, porque a bolinha verde, ela falou que em Atos dos Apóstolos, tá? Deixa eu fechar aqui e colocar de novo aqui, ó. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 6, fala sobre a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do Templo de Jerusalém, a reconstrução também do Reino de Israel. Só que só para vocês terem uma ideia, quando Jesus Cristo citou isso, os apóstolos também, nesse texto de Atos dos Apóstolos, não tinha sido ainda destruído o templo de Jerusalém. Então ele nem estaria profetizando a reconstrução de um templo, a reconstrução da cidade, quando nem o templo tinha sido destruído e não tinha também, a cidade não tinha sido sitiada pelo exército romano, tá bom? Mas o que diz o texto? Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 6 e 7, noutra ocasião em que lhes apareceu, perguntaram-lhe: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Presta atenção que ele não falou reconstruir, tá bom? Não, aqui o termo não é reconstruir, é restaurar. Isso dentro da teologia tem vários sentidos, tá? Aqui está em restaurar o reino de Israel. Jesus Cristo diz assim: é o Pai quem determina os tempos, respondeu, e não vos compete conhecê-los, mas quando o Espírito Santo tiver descido sobre vós, receberão o poder para falar de mim ao povo de Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os extremos da terra. Que terra, né? Não vou entrar nessa questão mais, tá bom?
O que acontece? O que é essa restauração do reino de Israel, minha gente? É reconstruir o templo de Jerusalém? Restaurar Israel é reconstruir esse templo? Não. Restaurar Israel é voltar com a lei mosaica? Não. É sacrificar animais dentro do templo de Jerusalém? Não. É reconstruir Jerusalém como era na época dos apóstolos, dos profetas? Não também, gente. Só tem um jeito de restaurar Israel. Só há um jeito. São Paulo, ele explica isso. Lá em Romanos, né, no capítulo 11, nos versículos 25 e 36. Qual é o único jeito de restaurar Israel? Salvando Israel através da conversão. Se converter ao cristianismo. Não tem nada de reconstruir templo, cidade, sabe, gente, o pessoal está querendo a volta do sacrifício dentro do templo. Esses protestantes aí ficaram malucos. Só pode. Bateram com a cabeça. Não tem jeito, velho. Vamos ver aqui o que está escrito aqui. Só para... Esse texto aqui é bem conhecido, Romanos 11. Vamos lá. Não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrada a totalidade dos pagãos. Então Israel em peso será salva. Como está escrito, virá de Sião libertador, apartará Jacó em piedade. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Isso vai ser quando houver a conversão para o cristianismo. Eles irão se converter. Não tem nada aqui determinando essa conversão através de reconstruir um templo. O terceiro templo lá em Jerusalém e voltar à lei mosaica. Até porque aí você está vendo a contramão do negócio. Né? O cristianismo voltando para o judaísmo, não o judaísmo se convertendo para o cristianismo, que é mais sensato. Né? O judaísmo se convertendo ao cristianismo, não o cristianismo se convertendo ao judaísmo. Não existe essa história de o cristão ter que voltar ao judaísmo, se converter ao judaísmo e praticar as leis mosaicas. Não existe isso dentro do cristianismo. Então, o que acontece? Essa restauração de Israel vem por parte da salvação. E a salvação é através do evangelho. Quando eles, os judeus, ou assim a comunidade judaica, ou posso falar mais ainda, o povo hebreu no todo, o povo hebreu, esquece agora a questão do judaísmo, o povo hebreu, quando o povo se converter ao cristianismo, aí tem a salvação e a restauração do povo, tá? Israel. Por quê? O que São Paulo diz? Se quanto ao evangelho, eles são inimigos de Deus. Hoje, eles são inimigos de Deus. São inimigos, só isso, por causa do evangelho. Para proveito vosso, quanto à eleição deles, são muito queridos por causa de seus pais. Então, assim, eles são inimigos de Deus, crucificaram o Messias, enfim, tudo, mas Deus ainda tem, sim, Deus tem um amor por esse povo por causa da aliança com os pais. Isso é claro na Bíblia Sagrada, ninguém nega isso. Só que Deus espera o quê? A conversão ao cristianismo, não a volta das leis mosaicas. Deus não espera isso. E continuando assim, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim, como vós antes fostes desobedientes a Deus e agora obteves a misericórdia com a descendência a desobediência deles, assim eles são incrédulos agora, em consequência da misericórdia feita a vós, para que deles também mais tarde alcance por sua vez a misericórdia. Ou seja, mais tarde aí eu não posso determinar o tempo, lógico, com certeza é antes da ressurreição dos mortos, Israel vai se converter ao cristianismo. Aí entra a questão. Aí que não tem templo de Jerusalém mesmo. Quanto a conversão ao cristianismo, se acaba o quê? A antiga aliança, a velha economia. Como está lá na carta aos Hebreus. A antiga aliança foi substituída pela nova aliança.
Então, quando você aceita a nova aliança, acabou a antiga aliança. E o Templo de Jerusalém faz parte da antiga aliança. Só tem um objetivo, o Templo de Jerusalém: fazer sacrifícios. Sacrifícios de animais, que é o culto de adoração segundo a lei mosaica. Hoje o nosso culto de adoração é o sacrifício eterno de Cristo. Então, reconstruindo o Templo de Jerusalém, não tem sacrifício eterno de Cristo dentro do Templo de Jerusalém. Lá vai ter o sacrifício de animais. Bom, o que acontece é isso, minha gente. A salvação de Israel, essa restituir, né, como que está lá no texto de Atos dos Apóstolos, deixa eu pegar aqui de novo, né, a restauração, na verdade, a restauração do reino de Israel através da salvação. Através da salvação vem por parte da conversão. É simples, claro e objetivo. Mas essa esquizofrênica aí da bolinha verde, a bolinha verde está aqui do ladinho, aqui, minha gente, tá? Aqui do ladinho a bolinha verde, né? Sorrindo para Raquel, que não lava as partes íntimas. Ela já disse isso, porque a igreja diz que a mulher não pode lavar as partes íntimas, tá? Então, segundo ela me refutou. Ela só não refutou a Bíblia Sagrada, porque ela tem que refutar agora a Bíblia. Ela falou que o texto de Lucas 1,30, né, ainda vai acontecer na segunda vinda de Cristo, mas em Atos dos Apóstolos diz que já se cumpriu com a ressurreição de Cristo. Tá? Ela diz que o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, onde fala da restauração do reino de Israel, fala sobre reconstrução da cidade, quando na verdade não. O próprio apóstolo Paulo explica que isso se trata da conversão de Israel, tá bom? Então, minha gente, olha, agradeço de coração mesmo, tá? Agradeço a participação de todos em mais este vídeo. Não sei se ficou muito longo, e se eu falei alguma coisa errada também hoje, porque tá meio corrido aqui, eu tentando a todo momento aqui configurar este microfone, que tá difícil mesmo, tá, minha gente? Não sei se falei alguma coisa errada, se falei alguma coisa errada, deixa aí nos comentários do vídeo. Volto a repetir, se inscreva no canal, é muito importante. Divulgue o meu canal, os demais canais católicos, continue a divulgação. E quem puder contribuir com o meu apoio, assim, eu agradeço de coração mesmo, tá? Quem puder contribuir, o link está aqui na descrição do vídeo. Paz e bem a todos, até o próximo vídeo. Amém!